Bom, no capítulo 5 da obra Ortodoxia, o Chesterton vai fazer uma análise de qual deveria ser a postura ideal que a gente deveria nutrir em relação ao mundo, em relação a tudo aquilo que nos cerca. Vejam que a ortodoxia é uma apresentação da linha de raciocínio que levou Chesterton a ter toda essa crença, né, no cristianismo como a melhor forma de doutrina moral, ética para a humanidade. E no capítulo 5 é um capítulo que tem uma virada de chave muito interessante na obra, quando ele chega a conclusões bastante profundas em relação a isso. Ele usa esse termo, a bandeira do mundo, porque ele vai tratar metaforicamente o país, ou o mundo, né? Esse sentimento como vai fazer uma relação com o sentimento patriótico e tentando explicar o sentimento que a gente deve ter no mundo com essa analogia. E ele vai iniciar esse capítulo falando sobre dois tipos de pessoas que ele via que existiam no mundo, o otimista e o pessimista. Ele vai mostrar que ele nunca teve uma ideia muito clara do que fosse o otimista e do que fosse o pessimista, não conseguia chegar num conceito fechado. No final das contas, ele simplificou toda a questão e chegou num conceito intermediário para ele, que seria, olha, o otimista é aquele que acha que o mundo todo é bom, tudo no mundo é bom, menos o pessimista. E o pessimista é aquele sujeito que acha que tudo é ruim, menos ele mesmo, né? Nessa lógica dele, o otimista seria aquela pessoa que analisa o mundo com os olhos, ou seja, ele consegue enxergar as nuances e escolher os caminhos que ele vai seguir, enquanto o pessimista analisaria o mundo com os pés, aquilo que ele está pisando, aquilo que ocorre momento a momento. Ele, logicamente, chega nessa conclusão, mas ele já afasta essa conclusão, porque ele diz que isso seria uma suposição de que o homem estaria nesse mundo procurando um local, assim como se ele estivesse procurando uma casa para morar ou um apartamento. E aí ele teria essa visão otimista ou essa visão pessimista. Mas isso não faz sentido, porque muito antes de nós querermos ou não estar nesse mundo, né, pensar se esse mundo é bom ou não, a gente já pertencia a ele. Então ele diz, ele vai construir o argumento dele que no sentido de que a lealdade é um valor que viria sempre antes da admiração. A admiração seria uma consequência. E que essa admiração pelo mundo não seria um otimismo, mas ela se pareceria mais com justamente o patriotismo. Ele fala que é o título do capítulo, que seria o que ele chama de uma lealdade primária. E ele vai explicar essa questão do que é esse patriotismo. A gente, em primeiro lugar, a gente não pode tratar o mundo como se fosse uma casa que, quando ela está decrépita, que ela está caindo, né, ela está ficando velha, a gente vai abandonar, né, a gente vai ter que ficar aqui. Essa lealdade, ele pressupõe que a gente deve amar o mundo quando ele se apresenta belo, que o fato dele estar belo é um grande motivo para amá-lo, mas que o fato dele estar decrépito, dele estar ficando em ruínas, né, dele estar se desmontando, é um motivo maior ainda para a gente amar o mundo, para a gente nutrir essa lealdade, essa admiração pelo mundo. Então ele fala, ele cita um exemplo no livro que seria alguém que tivesse um amor por um bairro lá da Inglaterra, de Londres, chamado Pimlico. Acho que é esse o nome que ele usa, se eu não me engano. E ele diz o seguinte: quem ama Pimlico, primeiro quem odeia Pimlico, quem odeia Pimlico vai virar as costas e vai se mudar, vai para outro lugar. Isso não tem o que falar. Quem ama Pimlico, racionalmente, por uma razão racional, ela vai ser justamente a pessoa que vai impedir que Pimlico se desenvolva. Se você ama a praça de Pimlico, se você ama características específicas desse bairro, você vai sempre lutar para que aquilo continue do mesmo jeito,
sendo bom ou sendo ruim. Agora, somente uma pessoa que ama Pílmago de uma maneira mística, de uma maneira sobrenatural, inexplicável, metafísica, né? Essa pessoa é que vai conseguir fazer com que esse bairro, com que esse local se transforme num local suntuoso, num paraíso. E aí onde ele chega, que no ponto que as pessoas, antes de transformarem um local, de trazer glória para ele, as pessoas honram um local. E essa honra, essa lealdade primária, ela não é explicada racionalmente, não é uma lealdade racional. Do que ele cita, né? Os homens não amavam Roma porque ela era grande. Ela foi grande porque eles a amaram. Ele vai criticar as teorias ali do contrato social do século XVIII, mostrando que aquela ideia de troca de interesses entre os homens para criar uma sociedade melhor, ela não existe, né? Ou seja, primeiro o homem honra um local, seja pelo motivo que for, e depois ele cria um padrão de moralidade, né? Você não pensa num feriado para o homem descansar e depois atribui ele a um santo, por exemplo. Você cria um feriado em homenagem a um santo e, como consequência disso, você tem um dia de descanso, né, na sua vida. Ele até faz um trocadilho disso na obra com as expressões Holy Day e Holiday, né, o dia sagrado e o feriado. E ele faz isso muito no livro, né? É difícil a gente pegar isso em português, mas se puder dar uma olhada sempre na obra em inglês, a gente consegue, no original a gente consegue perceber esse tipo de jogo que ele faz com as palavras. E que, logicamente, quando a gente ama um local de fato, por essas razões, quando a gente ama algo de fato, é que a gente vai conseguir colher os benefícios daquilo, né? Essa lealdade primária, esse amor por um local, o Chesterton classifica isso como uma energia criativa, né? E que o otimismo correto, na visão dele, essa visão positiva do mundo, deveria então se assemelhar a um sentimento, a uma espécie de sentimento patriótico, né? Você não ama seu país por um determinado motivo, por outro, tal. Você tem um sentimento que você não consegue explicar, né? Ele vai fazer uma analogia aqui entre o pessimista, que ele diz que o pessimista é o antipatriota cósmico, né? Ele não tem esse sentimento patriótico. Diz que o pessimista normalmente é o amigo sincero e que o amigo sincero, no mais das vezes, ele não é sincero, porque ele é sincero num ponto, mas ele deixa de ser sincero em relação a outro, porque ele tem um prazer sombrio em dizer coisas desagradáveis. Ele nutre ali um desejo secreto de machucar, né? Do que o Chesterton cita. Há um antipatriota que sinceramente irrita homens honestos. E a explicação para isso é, penso eu, o que sugeri. Ele é um insincero amigo sincero. O insincero amigo sincero. O homem que diz: lamento dizer que estamos arruinados, mas ele não lamenta. Veja, a gente pode falar a mesma frase que a gente falar, ela pode ter vários sentidos. Você pode dizer assim: olha, existem milhares de pessoas morrendo. Essa frase pode ser dita por um médico preocupado em tentar ajudar essas pessoas que estão morrendo, que estão com problemas. Mas essa frase também pode ser dita por um assassino em série satisfeito com o resultado do seu trabalho. Ele faz uma analogia, né, com o próprio alistamento militar, mostrando que esse mesmo sentimento que permite, essa mesma liberdade que permite a pessoa questionar o mundo, a pessoa usa essa liberdade para fazer com que as pessoas se afastem do mundo, né? Então essa pessoa, ela não é honesta, ela não é coerente. Então o mal do pessimismo aí na visão dele é que ele não ama o que ele castiga, né? Quando ele faz essa crítica embutida na expressão dele, ele não ama aquilo que ele está se pondo contra, diferentemente do otimista, que ele é capaz de fazer o quê? Ele é capaz de amar algo a ponto de destruí-lo totalmente, mas reconstruí-lo e torná-lo belo, muito melhor do que era antes.
Esse é o verdadeiro otimista, esse é o verdadeiro patriota. O verdadeiro patriota, ele vê o país dele entrando em ruína, né? O país dele se desmontando, as instituições, o sistema moral, tudo, mas isso é um motivo para ele gostar mais ainda do país dele e ele querer reconstruir, ele querer fazer, entre aspas, né, contra-revolução e retornar aquilo que ele imagina, né, como o correto para o país dele e essa analogia se aplica também ao mundo, como Chesterton constrói aqui no capítulo 5. O mal do otimista, em contraponto, enquanto o pessimista ele não ama aquilo que ele castiga, aquilo que ele atinge, o mal do otimista é que ele vai defender o indefensável, né? Ele vai se opor à reforma da praça do bairro que ele mora, como a gente comentou. Então, essas duas categorias, elas não servem, elas não resolvem o nosso problema de como a gente deve se colocar perante o mundo. Somente um otimista, que seja um otimista transcendental, um otimista místico, sobrenatural, é que vai conseguir amar o mundo, amar o seu bairro, amar o seu país, amar as pessoas que estão ao redor dele da maneira adequada, né? Essa lealdade primordial, capaz de amar o mundo a ponto de conservá-lo, como eu falei, ou destruí-lo e reerguer alguma coisa que seja muito majestosa. Então ele divide essa lealdade entre natural, que é a lealdade que ele chama de razoável, racional, natural, razoável, e isso é o otimista racional. Esse tipo de lealdade, ela leva à estagnação, as coisas se mantêm do jeito que ela está. E a lealdade sobrenatural, que é uma lealdade que não é razoável, essa lealdade mística, e ela inexoravelmente leva a uma mudança, né? Leva a uma evolução. O homem, ele não necessariamente uma evolução. Você veja, por exemplo, até o Chesterton fala isso no capítulo sobre a questão da Revolução Francesa. Você tem ali um patriotismo muito forte no que ocorreu na época da Revolução Francesa, mas não levou a uma destruição, uma ideia de se construir algo novo, mas essa ideia de se construir algo novo estava pautada em princípios totalmente incorretos, né, que não tinham como dar certo. Mas o exemplo, ele serve para mostrar que não, aquele povo, ele realmente tinha um sentimento de nação, patriótico muito grande, muito forte. Ele fez isso ebulir, né, acontecer, mas, lógico, não deu certo no caso específico. O homem, então, que tem essa lealdade primordial, ele vai querer melhorar tudo que está em volta dele, sem nenhuma razão específica, do que o Chesterton cita aqui. É o patriota místico que reforma. Quanto mais transcendental é seu patriotismo, mais prática é a sua política. Ele cita o exemplo de mulheres, que somente quem não conhece as mulheres acha que elas não seriam cegas, seriam indiferentes ao que ocorre no mundo, né? Ele cita isso por quê? Porque normalmente, no cenário dele, logicamente, as mulheres apoiam os seus homens, o seu próprio povo, incondicionalmente. Ele está se referindo ali a uma questão, por exemplo, de conflito, né? Um conflito bélico, um conflito armado. E aí ele questiona, então, por conta disso, que elas estarem apoiando o seu povo incondicionalmente, elas seriam cegas, né? Não, ele mostra que não, e como eu disse, ele só fala isso quem realmente não conhece as mulheres. Elas são totalmente lúcidas em relação à fragilidade dos seus homens, né? Elas são totalmente lúcidas em relação às desculpas, aos problemas dos seus companheiros, mas elas os defenderão incondicionalmente. Se o amarem com essa lealdade, né, primária, elas o defenderão incondicionalmente. É diferente do amigo. O amigo gosta do outro amigo do jeito que ele é. Ele seleciona. Esse cara eu gosto, esse cara eu não gosto, esse cara eu gosto, esse cara eu não gosto. A mulher, a esposa, ela ama o homem e ela vai passar a vida inteira tentando transformar esse homem naquilo que ela entende que seja o ideal, né? Então é bem interessante. Aí o Chesterton cita aqui: o amor não é cego, essa é a última coisa que ele é.
O amor está obrigado, e quanto mais obrigado está, menos sério ele é. Então a gente não deve ter uma aceitação fria e irracional do mundo, mas ao contrário, amá-lo de todo o coração e odiá-lo de todo o coração da mesma forma. Isso é a mesma coisa em relação ao nosso país. A gente ama o nosso país incondicionalmente e odeia ele fortemente. Só alguém que consegue ter esses dois sentimentos é que tem essa lealdade primária, né? A opção do bem e do mal se anularem por motivos racionais, que é como ele vai tratar, por exemplo, no início do capítulo. Ele fala: eu estou comprando esse apartamento aqui, mas ele não tem vista para o mar. Poxa, mas tem telefone. Então tá, uma coisa compensa a outra. Não, essa coisa não é boa racionalmente para a gente se colocar frente ao mundo. Então ele passa na sequência da obra dele, falando sobre essa questão do otimista e do pessimista. Ele vai tratar sobre um tema bem interessante, que é a questão do suicida e do mártir, né? A diferença que tem. Por que ele trata isso? Por que ele vem falar sobre isso? Porque ele leu algum autor lá, acho que ele nem cita o nome na obra, falando que num futuro próximo haveriam máquinas em que você depositaria uma moeda e você poderia cometer o suicídio ali na hora, tipo, ela te daria um remédio, alguma coisa que você tomaria, e você morreria ali sem sentir dor, sem nada, e que isso é uma coisa normal. E depois ele vai falar até sobre outros autores que comparariam o suicida ao mártir, né? Que ambos tiram a própria vida de uma forma inexplicável, de uma forma muito assustadora, né? Muito forte. Mas ele vai mostrar que esse raciocínio está totalmente errado. Primeiro, que o suicídio, essa mania de dizer eu não me encaixo nesse mundo, eu não quero viver nesse mundo, eu não tenho mais interesse de viver, né? Esse raciocínio ele é totalmente errado, frente ao que é o mundo para a gente, frente ao que nós somos perante a obra de Deus, que é o que Chesterton vai fazer nessa obra, de uma certa forma, essa apologética, né? O suicídio, na visão do Chesterton, e não só dele, da própria igreja, do próprio cristianismo, ele não é um pecado, ele é o pecado, né? Ele é o mal absoluto. O suicida, ele tem uma recusa em se interessar pela existência. Ele se recusa, então, a fazer esse pacto de lealdade com a vida. Ele insulta a vida. O ato do suicídio, ele é pior do que qualquer outro crime, porque qualquer outro crime há uma conformidade do criminoso com aquilo que foi feito, e no caso do suicida não, ele insulta a vida e ele atinge todo o universo, né? Ele se coloca perante o universo dizendo que nada presta, que nada vale a pena ele viver, né? Então, o Chesterton vai colocar aí, lógico que essa obra ela tem mais de 100 anos, mas ele vai colocar que essas desculpas emocionais dadas para o ato são patéticas na visão dele, porque da mesma forma, se você olhar para um estuprador, se você olhar para um homem-bomba, eles também têm desculpas emocionais para tentar justificar aquilo que eles fazem. Ele cita aqui um dado, uma informação muito interessante, de como os suicidas eram enterrados antigamente pela Igreja Católica, né? Eles eram enterrados fora dos cemitérios e com uma estaca, não uma cruz, né? Mas uma estaca cravada em cima dele. Por quê? Ele coloca que a Igreja, entre aspas, não queria contaminar, né, os outros mortos com aquela pessoa que morreu de uma forma que assassinou, né? Cometeu um pecado tão vil, seria o pior dos pecados possíveis. E isso é interessante e mostra essa dualidade que existem na Igreja Católica, no cristianismo, mas especificamente na Igreja Católica, que ele vai tratar isso no livro todo, que é o quê? Da mesma forma que o osso, né, de um santo, que o pó de um osso de um santo pode ser útil para curar pessoas, né, o pó de um osso de um suicida, ele é capaz de contaminar todos os outros mortos. Então veja como que eles estão em patamares distintos, né? Como que a igreja consegue ser radical para um lado e radical para o outro, que é uma característica da Igreja Católica, e depois que você compreende isso, né, essa dualidade por exemplo, entre a ornamentação exagerada até de uma igreja e as vestes simples do sacerdote, né?
ou das pessoas que estão entrando nessa igreja. E isso tem um sentido dentro do catolicismo que a gente vai poder ver também no decorrer do livro, né? E aí ele vai entrar na questão do mártir, né? Dizendo que o mártir ele é o oposto do suicida, porque o mártir ele se importa tanto com algo que está fora dele, né, que ele esquece da própria vida. E ao contrário do suicida, que ele se importa tão pouco com tudo fora dele que ele quer que tudo termine. Então o mártir ele é nobre, né? Ele morre para que algo sobreviva, enquanto que o suicida ele é destruidor. Ele simbolicamente, o suicida com o ato dele, ele destrói todo o universo. Ao menos para ele é isso que ele faz. E aí o Chesterton percebe, quando ele chega nessa linha de raciocínio, depois de analisar o otimista, analisar o pessimista, fazer esse link com o patriotismo, puxar essa questão do suicida, então ele vai montando isso e ele percebe de repente que ele está trilhando um caminho já batido no chão, né? Que alguém já trilhou esse caminho e que esse alguém é a própria Igreja Católica, que já tinha pensado nisso há muito tempo atrás, né? Milhares de anos atrás, 2000 anos atrás, ou 1800 anos atrás que seja. Então ele mostra que a Igreja Católica, como a gente falou, ela encoraja o martírio, ela encoraja o mártir, que seria, entre aspas, aí, a própria santidade, né? Um caminho da santidade. Veja que o caminho da santidade é ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Não, o cara que é católico ele tem que aceitar tudo, o cidadão que é cristão ele tem que aceitar tudo calado, ele tem que aceitar tudo quieto, ele tem que dar a outra face, né? Um simples exemplo para citar, mostrando que isso não é o pensamento católico, que isso é uma fantasia criada em torno dos católicos, são os próprios cruzados, né? Os cavaleiros cruzados, que eles tinham o caminho da santidade deles pela luta, pela batalha, por defender de forma intransigente aquele ideal da igreja. Não deixaram de ser menos santos do que um santo que teve uma vida ali dedicada à caridade, né? Uma vida por proba regular. Então, o cristianismo ele não coloca simplesmente uma linha dividindo o mártir do suicida. O cristianismo coloca os dois em pontos opostos, né? Simbolicamente, um está dentro do cemitério com uma cruz, o outro está fora do cemitério com uma estaca. Ele não ratifica o Chesterton, ele não aplaude essa ferocidade, né? Ele acha até ela surpreendente, mas ele questiona-se, né? Isso fica para ele, na mente dele, por que isso aí foi tão duramente defendido pelos cristãos no início dos tempos. E quando ele percebe isso tudo, como eu falei, esse caminho trilhado, ele percebe que ele estava traçando uma linha que já tinha sido trilhada pela igreja, né? E isso é um dos pontos de convergência dele com a doutrina católica. E do que ele fala que a gente deve ser otimista em relação ao universo, mas otimista de forma exagerada em relação ao universo, e pessimista também de forma exagerada em relação ao mundo, ao ponto de querermos mudá-los. No final do capítulo ele vai colocar que quando ele percebe que ele realmente é um estranho no mundo, né? Que ele é realmente, ele não faz parte do mundo, do universo de uma forma harmônica, mas de uma forma estranha, de uma forma instável, vamos dizer, ele fica mais tranquilo, porque daí ele percebe que essa é a lógica, que isso é o que a gente precisa perceber, e que a Igreja Católica já pensou nisso há muito tempo atrás. Logicamente, ele vai colocar que o cristianismo veio ao mundo justamente para ratificar, para deixar isso claro para as pessoas, e ele passa longe de ser uma doutrina que prega a simplicidade e a compaixão, como é essa fantasia, essa alegoria que as pessoas criam em relação ao cristianismo, até porque esses valores sempre foram comuns ao homem, independente da época, sempre foi um valor positivo, sempre foi uma virtude, você ser simples, você ter compaixão, fazer caridade, etc. O cristianismo, ele surge então, na visão de Chesterton, como uma resposta para um enigma, que é esse enigma de como a gente deve se colocar em relação ao mundo. Ele vai puxar e vai fazer um comentário sobre a questão que também era uma questão relevante na época, às vezes parece meio deslocada para a gente hoje, mas nem tanto, que é a questão da luz interior, né? As pessoas que falavam na época sobre a questão da luz interior, e que
que se você despojasse a Igreja Católica dos seus dogmas, ela não seria nada mais do que um culto à luz interior, ao Deus que estaria dentro da pessoa, né? E eu digo que isso aí parece ser distante, mas não é tanto, porque uma das coisas que está muito na moda hoje, que se fala bastante, é a questão do estoicismo, e que o estoicismo ele é justamente isso, né? Ele é essa crença no eu, né? É tentar ignorar, tentar se abstrair do mundo que está em volta e se concentrar nos seus atos, se concentrar no que é possível você fazer, olhando para dentro de si. Então ele diz que isso torna o estoicismo morno e incapaz de fazer uma revolução para melhorar o mundo, uma revolução moral. Aí o Chesterton usa um termo bem interessante ali para ser pensado, que no final das contas os estoicos seriam egoístas altruístas, e que esse tipo de homem, na visão de Chesterton, é o pior tipo de homem do mundo, é o tipo humano mais intolerável, segundo ele. Na visão dele, a pior forma de adoração de Deus é essa adoração de Deus interior. Quando você diz que uma pessoa deve adorar o seu Deus interior, no final das contas você diz que essa pessoa deve adorar a si mesma, né? Essa mera busca de saúde, de bem-estar, ela vai sempre levar você a alguma coisa insalubre, né? O Chesterton fala que vou buscar minha saúde, meu bem-estar. Ele até usa um exemplo puxando do paganismo. Eu acordo cedo, eu olho para o sol, eu tomo um banho de mar, à tarde eu passeio pela natureza, caço, à noite eu preparo o meu jantar e depois eu me banho em sangue de animais para purificar a minha alma, aquela história toda. Então essa mera busca de bem-estar, de saúde, de colocação, ela acaba levando a questões insalubres no final das contas. Ele fala muito disso no Homem Eterno. A natureza física, na opinião dele, ela não deve ser obedecida, mas ela deve ser adorada, né? Ela quer ter os desejos. A descrença total num Deus leva o homem a considerar que não tem virtude na natureza e nenhuma esperança na sociedade. Isso fazendo toda essa crítica aí dentro do estoicismo e dessa questão da luz interior, do Deus interior. E, no final das contas, leva a pessoa a não ter interesse pelo mundo, nem para destruir ele, nem para revolucionar e tornar ele um local melhor. A linha do cristianismo é justamente o contrário, que a pessoa não deve olhar só para dentro, mas ela deve admirar todo o universo e ter essa lealdade sobrenatural em relação a ele. Então o cristianismo, segundo ele, isso volto a dizer, o Homem Eterno aborda isso de uma forma muito interessante, porque ele vem trazendo a história do homem na Terra e mostrando no que chegou anteriormente ao cristianismo, e mostrando o cristianismo vem e resolve isso, e resolve mesmo, né? Aquelas crenças pagãs, aquelas coisas antigas, são hoje exceções à regra. Uma outra pessoa ainda nutre esse tipo de crença, né? O cristianismo desmonta todo aquele sistema e traz e apresenta um sistema novo. Ele foi uma resposta também ao credo geral, especialmente dos filósofos, de que ao fazer o mundo Deus teria escravizado. Para o cristianismo, não, Deus não escravizou ninguém. Para o cristianismo, Deus libertou as pessoas. Ele até fala uma questão entre a relação entre a perda e o nascimento, entre morte e nascimento, destruição e nascimento. Ele comenta vários exemplos, mostrando que a mulher que ela tem um filho, ela tem uma perda, o filho é dela. A hora que ela pare aquele filho, ela tem uma perda, mas em compensação tem um nascimento, tem um ganho paralelo. O poeta, quando ele cria a poesia, ele coloca a poesia no papel, ele é como se ele parisse, né, essa poesia, do que Chesterton vai dizer que toda a criação é uma separação e que o nascimento é uma despedida tão solene quanto a morte. O mundo, então, na visão de Chesterton, ele chega a essa conclusão, ali que eu falei que ele se sentia um estranho no mundo, né? Então ele vai dizer, o mundo é uma peça separada de Deus pelo ato da criação e deixada a ser executadas por nós de acordo com o nosso livre-arbítrio. Daí que a gente não deve buscar, a gente não deve esperar essa perfeição do mundo, mas assim como a gente não deve esperar essa perfeição da nossa pátria, assim como a gente não deve esperar essa perfeição dos nossos filhos, da nossa esposa, marido, etc., mas a gente deve ter essa lealdade
primária, esse amor incondicional, místico, sobrenatural. E ele conclui falando, eu encontrar essa falha no mundo, o fato de que é preciso, de alguma forma, encontrar um meio de amar o mundo sem confiar nele. De alguma forma é preciso amar o mundo sem ser mundano. Então, essa falha que ele encontrara no mundo era a mesma falha que a teologia cristã encontrara. Daí que ele diz que ele dá uma volta e chega no mesmo ponto. A frase famosa dele, eu estava construindo uma heresia e quando cheguei no final e dei os retoques finais nela, percebi que era ortodoxia. Então Deus, nessa visão dele, era pessoal, lembra do capítulo 4 lá da Ética Neofolândia, há uma vontade, há uma inteligência, há algo a mais por trás do mundo. Então Deus era pessoal e fizera um mundo separado de si mesmo, que é esse mundo que a gente tem. Depois que ele percebeu isso, na cabeça dele, as peças se encaixaram, E ele sempre se considerou um otimista, conforme ele relata, mas pelos motivos errados, já que primeiro ele tentava sempre racionalizar o sentido de que ele se encaixava no mundo, ele ficava tentando buscar uma razão. E depois, no final das contas, ele percebe que ele não se encaixava no mundo. Ele se sente muito melhor ao perceber esse prazer que o cristão tem de que o homem não era natural à luz da sobrenaturalidade de Deus, de que havia essa separação, e que aí isso deixava ele mais tranquilo em relação à existência do mundo. Ele sempre ouviu os filósofos dizerem que ele estava no lugar certo, ele termina ali falando, mas no final ele percebeu que ele estava no lugar errado e tudo passa a fazer sentido. Então esse é o capítulo 5º aí da obra do Chesterton. Ele é bem interessante, como eu disse, é um dos capítulos onde tem uma grande virada de chave ali do que ele coloca. E se você gostou, deixa teu comentário e compartilhe o vídeo. Valeu!